E hoje eu vim para cá para quebrar esse protocolo. Um abraço para o pessoal aqui, porque está ao meu lado aqui o Renan Santos, ele que é um pré-candidato à presidência da República e está passando por todo o Nordeste. E ele acaba de chegar aqui no estado do Ceará. E chegando no Ceará, a primeira entrevista vai ser aqui no nosso estado, na rádio Iguatu.net FM 104.9. Aí você pergunta, quem é o Renan Santos? Calma, ele vai falar conosco a partir de agora. Renan, amigo, seja bem-vindo aqui à cidade de Iguatu, ao nosso estado do Ceará. Bem-vindo aqui ao nosso sistema Iguatu.net de comunicação. Muito bom dia, Renan. Muito bom dia, um prazerzaço estar aqui, estou muito feliz. Tive já um primeiro dia agitado de viagem no Ceará. Opa! Né? Fomos o Igarapó, o Irá, como é que eu sempre... Uiraponga, em Morada Nova, que foi basicamente um lugar tomado pelo crime organizado, as pessoas foram afastadas de lá. Entramos na cidade, fomos ver, né, o que o crime organizado fez. De hoje. No meio da madrugada. Fui detido pela polícia, a polícia... depois a gente fala, pô, é o Renan, o Arthur, estão aqui e tal. O Arthur Duval tá por aqui também. Tá por aqui, tá tomada aqui a rádio, viu, gente? Vários simpatizantes aqui também desse movimento, da missão, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Vamos compreender também um pouco mais desse movimento. Aí você foi para Iraponga, na madrugada. Aí quando chegou lá, os homens, o que é que vocês estão fazendo aqui? A gente rodou a cidade toda, parecia um cenário de terror, porque as luzes estavam acesas na cidade. Você imagina assim, meia-noite, o ginásio da cidade totalmente aceso, na porta da cidade. Parece cena de videogame. Certo. Quem joga videogame vai me entender. Parece cenário de videogame. O único homem que estava na cidade era um homem bêbado, tomando uma cachaça no meio da rua. Oh, eu estou feliz, sozinho. E aí a gente mostrou a situação da cidade, os animais largados, a situação de desamparo, as casas abandonadas rapidamente, tiros por todos os lados. Nossa. E o que a gente começa a entender é o abandono total, não só da cidade, mas da questão de segurança no Ceará. Isso é uma coisa que acontece em outros estados do Nordeste, mas está muito forte no Ceará, diante do avanço do crime organizado. E mesmo contando com uma polícia que é corajosa, o governador do estado não toma as medidas. E aí começam as minhas provocações que eu venho aqui para provocar, né? Ser governador do estado e não tomar medida contra o crime, tá fazendo o que lá? Vai permitir que haja a tomada total do estado por parte do Comando Vermelho e outras facções? Essa foi o seu primeiro contato aqui no estado do Ceará, foi nessa madrugada lá em Morada Nova. Eu já vim outras vezes no Ceará, mas nessa viagem foi essa. Viagem foi lá em Morada Nova, isso. Muito bem. Espero que você não leve essa péssima impressão, que você conheça muito mais do nosso Ceará. Tem muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai levar no seu coração. Gente, será uma hora de conversa, porque ele já passou em Recife, passou em Natal, não foi assim? Recife, Natal, e vários municípios aqui do Nordeste, e vai daqui sair para Juazeiro. Então, nesse momento, eu quero chamar você, para quem está em casa nos acompanhando, porque ele, eu tenho certeza que é o primeiro pré-candidato a presidente da República que para aqui para conversar conosco. Muitos que irão passar por aqui na região e que vamos tentar trazer também para bater um papo conosco aqui ao vivo. Renan, me fala um pouco sobre você, o que é a missão, o que você representa e o que é que te motivou, que diz assim, olha, eu quero ser presidente da República. O que foi que aconteceu até você chegar nesse momento aqui? Maravilhoso. Primeira coisa, eu sou o primeiro pré-candidato a passar aqui e com certeza aquele que vai falar as coisas que pensa e não vai vir com um discurso decorado. Você vai ver quando vier os outros aqui, vai vir aquele roteirinho, cheguei aqui, povo bom, vim comer um cuscuz e não sei o quê, e não vai falar dos problemas do Estado, não vai falar dos políticos do Estado, nem dos problemas nacionais. Eu vim aqui e eu sou pré-candidato porque eu fundei um partido e o objetivo desse partido político chama Missão. Certo. É tornar o Brasil um país de primeiro mundo enquanto a gente estiver vivo. Ou seja, eu tenho 41 anos de idade e eu quero, até o dia que eu morrer, ver o meu país se tornar um país de primeiro mundo, capaz de sentar com os Estados Unidos, com China, com Rússia, com União Europeia, com Índia e deter o comando das principais ordens que o mundo irá tocar. Por quê? Porque o Brasil tem toda a condição de fazer parte desse concerto global de nações ricas e poderosas. Hoje, o Brasil tem uma população gigante, mais pobre. Ele tem um território enorme, mais desprotegido. Ele tem riquezas naturais, que a gente não usa. Então por que isso? Por que a gente é obrigado a ser tão fraco? Não tem nenhum motivo de a gente ser tão fraco. A gente viu agora os Estados Unidos, em coisa de uma operação numa noite, derrubar o governo da Venezuela. Se os Estados Unidos quiser fazer a mesma coisa com a gente, ele faz. Porque nós somos fracos. Hoje o crime organizado invade qualquer cidade aqui. Houve em Fortaleza, coisa acho que de 2, 3 meses atrás, uma festa organizada pelo crime organizado por terem tomado os territórios de Fortaleza. Teve até um radialista lá,
Juro pra você, que foi lá fazer uma narração de um jogo de futebol que as facções tocaram para comemorar a tomada da cidade. E aí os governadores dos estados ficam vendo isso, não fazem nada, as pessoas são assaltadas, perdem seus celulares, perdem suas casas, ninguém faz nada, e aí pra aplacar a raiva das pessoas, vou contratar um show do Wesley Safadão, não, vou fazer um show disso, um show daquilo. É tudo mentira. Então eu quero derrotar essa elite vagabunda que administra esses municípios e estados pelo Brasil, e o dano que eles causam é maior no Nordeste, e eu quero fazer medidas, e a gente pode discutir as medidas, que tornarão o Brasil um país não só de primeiro mundo, porque país de primeiro mundo tem vários. Eu quero que o Brasil seja rico e poderoso. A gente tem que dar as cartas no mundo, assim como os Estados Unidos dá carta, assim como China dá as cartas. A gente vai chegar nesse ponto dessa conjuntura internacional que é que você pensa para o país. Então, a missão, ela surgiu por um movimento. Me tira essa dúvida. Foi um movimento pelo MBL? MBL, Movimento Brasil Livre. Ali. Exato. E o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, o MBL é aqui, mas nós precisamos criar a missão. E por que o nome missão? Que missão é essa que você diz, olha, temos uma missão, mas o que seria essa missão, para quem está em casa, que possa compreender que vocês criaram? Vamos lá, o MBL, Movimento Brasil Livre, surgiu em 2014. E aí já vem a primeira coisa que não é coincidência, é o número do partido é 14. 14 é o nosso número da sorte. Eu nasci no dia 14 de fevereiro, o Kim, quando tinha 14 anos, ele começou a estudar política. A primeira moto que o Arthur dirigiu era uma moto com o número 14. O 14 passa pela nossa vida várias vezes, então é o número da sorte. Mas pulando essa parte, o MBL foi criado em 2014 com o objetivo de proteger a Operação Lava Jato, você lembra? Era uma operação no Brasil, para quem assim, é mais novo e não conhece, houve uma operação no Brasil que prendia bandidos como se não houvesse amanhã, chegou a prender presidente da República, prendeu boa parte da elite política do Brasil com razão. A gente então surgiu para defender a operação nas ruas e para combater o governo da Dilma, que era um governo corrupto. Pedimos o impeachment da Dilma e derrotamos a Dilma. Nós fizemos naquele período as maiores manifestações do mundo. Em 2015, especialmente em 2015 e 2016. O mundo parava para ver o que está acontecendo no Brasil. E as pessoas no Brasil, em vez de saírem às ruas de verde e amarelo para puxar saco do Bolsonaro, igual fazem hoje, ou de vermelho para puxar o saco do Lula, como fazem hoje, elas foram lutar pelos próprios direitos. E a gente derrubou um governo, fez uma operação prender político vagabundo, prender empresário vagabundo. Só que aí as pessoas elegeram o Bolsonaro. Eu não culpo as pessoas, porque era o que tinha naquele momento. Só que ele era muito ruim, ele fez um péssimo governo, ele destruiu a Operação Lava Jato, ele foi fraco, permitiu a volta do Lula. E nessa fraqueza dele, a gente percebeu, nossa, precisamos fazer algo. Para mudar o Brasil não dá para depender de caras ruins como o Bolsonaro. Não dá para depender de gente corrupta. Então a gente se juntou e falou, ou a gente monta um partido político, e aí a gente forma jovens ao redor do Brasil, corajosos, leais e inteligentes para colocar esses caras na política e colocar esses caras nas posições de poder para mudar o Brasil, ou desiste. E o que nós fizemos? Resolvemos montar um partido político. O nome é Missão por quê? Porque tem muito partido que o nome vem assim, eu sou o conservador do não sei o quê, eu sou o socialista do não sei o quê, eu sou do trabalhador, eu sou não sei o quê. E no fundo não é por ninguém, é só pra elite dirigente do partido e eles não defendem ideia nenhuma. Então pra pular esse papo furado, o nome Missão significa o quê? Missão quer dizer que você tem uma meta e você tem um senso de urgência para cumprir essa meta. Então o senso de missão nasce quando você sabe o que você quer e você já está agindo para fazer. Como um partido é sobre agir, mudar a vida das pessoas, a gente falou, pronto, o nome do partido é Missão. É a missão da nossa geração. E qual é a missão da nossa geração? Essa que eu te falei no começo. Tornar o Brasil um país poderoso. E como? Um país que mata bandido. Então aquele cara que tá roubando o teu celular, a polícia vai poder meter 2, 3 tiros no peito do cara e o policial voltar tranquilo sem ter medo de que a justiça vai pra cima dele. As injustiças sociais que acontecem no Brasil, do tipo um juiz ganhar mais de 100 mil reais e achar que vai ficar tudo bem, vão acabar. Um país em que as desigualdades regionais diminuem. Um país que as pessoas que estão sonhando, e aqui acontece muito no Ceará, que não vão viver para sempre de auxílio do governo, comecem a trabalhar. Um país em que municípios que são mal administrados passem a ter interventores e que o dinheiro do pagador de impostos seja respeitado. Um país que cobre menos impostos das outras pessoas. É isso. Esse país vira poderoso rapidinho. E na sua fala agora, eu observei que você demonstrou ir contra pensamentos do Bolsonaro e, claro, ir contra pensamentos do Lula. Que hoje o Brasil se divide em duas situações. Ou você é PT, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. A missão, ele tenta ser exatamente essa terceira via, sair dessa polarização que tem hoje no país, ou não, ou vocês, não, mas a gente tem uma tendência a seguir aqui para a direita, que eu percebo isso. Mas explica para quem está em casa, se vocês
são centro ou acompanha a direita ou a esquerda? Não sei, mas explica para quem está em casa o posicionamento de vocês. Olha só, nós claramente, você estudar as nossas propostas, você vê que a gente está mais à direita. Nós somos de direita. Mas a polarização que envolve Lula e Bolsonaro não é sobre esquerda ou direita. Até porque o governo dos dois nem foi nem de esquerda nem de direita. Os dois eram dois governos de centro. A questão é que as pessoas amam muito o Lula e outras pessoas amam muito o Bolsonaro. Certo. E o pior, é homem amando homem. Eu não sei esse negócio de amor de homem que os caras têm. O cara vê o Bolsonaro e chora. Toma uma vergonha na cara. Sabe? Ficar amando. A mesma coisa, homem que ama o Lula. Você tem problema, rapaz. Sabe? Eu tenho que dar um chacoalhão nessas pessoas. Eu não quero que ninguém me ame. Eu não sou bonito. Não tô afim de fazer amigos. Na verdade, eu quero fazer inimigos. Eu quero matar bandido como se não houvesse amanhã. Eu quero enfrentar a classe política mais vagabunda que tem. Não quero ninguém me amando. Nem gosto de tirar foto com as pessoas. Por que o cara quer tirar foto comigo? Um cara feio como eu? Que coisa perda de tempo. Eu não quero isso. Eles que querem. Porque enquanto eles ficam sendo amados, adorados, eles roubam. O tempo passa, a vida nossa não melhora. Então, acabar com a polarização é acabar com esse culto a esses dois idiotas. E o problema é o seguinte, ninguém vai me justificar que nem o Lula nem o Bolsonaro não sejam idiotas. Ninguém vai conseguir provar. Eles são espertos. Sim, esperto em enganar o povão. Até tem pastor vagabundo que engana as pessoas, deu feijão mágico na época da pandemia para a pessoa achar que se curava do Covid. A enganar as pessoas, infelizmente num país em que as pessoas são em grande parte analfabetas, não é nenhum mérito. É só o sinal de que a pessoa é má. E esses caras são dois manipuladores. Vamos lá. Você pensa então em contra um sistema. Esse sistema que você está dizendo que hoje toma conta desse país. O que é que vocês iriam fazer de diferente na prática? Digamos que você chegasse a alcançar uma presidência da República. Um dos primeiros atos que você iria fazer é dizer assim, olha, nós vamos modificar todo esse sistema que nós temos. E depois eu quero tocar no assunto do que é que nós podemos esperar dos seus pensamentos para o nosso Nordeste. Mas eu quero primeiro falar do Brasil, tá bom? Daqui a pouco eu venho para o Nordeste, porque o pessoal viu muitas declarações suas em relação ao Nordeste, nas outras entrevistas, me fizeram vários questionamentos. Eu vou fazer aqui, meu povo, calma. O que é que você tem de pensamento na prática? Diga assim, olha, vou mudar o país através disso, caso alcance um dia a presidência da República. Vamos lá. Eu também serei o único cara que vai passar aqui nesse programa e vai falar exatamente o que vai fazer. O dia 1, e o dia 1 é o dia 5, agora mudaram, a posse é no dia 5 de janeiro. No dia 5 de janeiro de 2027, eu vou sentar na cadeira, eu vou assinar um decreto instituindo estado de defesa em vários territórios que hoje são ocupados pelo crime organizado. Então lá em Morada Nova, que o Comando Vermelho, na verdade nem o Comando Vermelho, era uma outra facção que estava tomando, estará em estado de defesa. E a polícia vai poder entrar em todas as casas, e ela vai caçar os faccionados como ratos. Mesma coisa nas favelas do Rio de Janeiro, mesma coisa nos arredores de Fortaleza, mesma coisa na área metropolitana de Salvador, mesma coisa nas periferias de São Paulo contra o PCC, mesma coisa no Porto de Santos, que o PCC atua e exporta bilhões em droga para fora do Brasil. Ou seja, são operações no Brasil inteiro. Fechar a fronteira no Mato Grosso do Sul, instituir uma coisa que a gente chama de direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? Se você tá andando aqui, teve uma briga de trânsito, às vezes acontece, aí você fala e deu um socão lá num sujeito que brigou com você. Eventualmente você tem que ser punido, só que você tem que ter direito de defesa, porque você é um cidadão brasileiro honesto, que eventualmente pode ter incorrido num erro, como acontece num erro, num crime. É da vida, acontece. Um faccionado não. Ele não tem que ter direito. Não tem direito porque ele nem brasileiro é. Um faccionado é alguém que domina o território brasileiro, bota a bandeira lá, acha que tem as leis próprias e acha que pode fazer o que ele quer. Portanto, o Estado brasileiro não tem que ficar, não, você tem saidinha, você vai ter direito ao seu advogado. Não. Você vai ser preso igual um rato, igual um inimigo que está invadindo o território brasileiro. Lá dentro, você vai ter regras específicas. Se você for inocente, depois de um tempo a gente vai tirar da cadeia, tá? Mas dificilmente o direito penal do inimigo erra, porque você lista primeiro quem são os faccionados, são pessoas que têm envolvimentos claros, tatuagens, participações em crimes, participação na ocupação desses territórios por causa dessas ações. Com isso, a gente vai eliminar a facção. Esse é o dia 1. Então, segurança pública é uma obrigatório. Hoje principal que você tem. Obrigatório, porque é uma vergonha um presidente da República num país permitir que o próprio território do país seja tomado por uns vagabundos. E é isso que acontece. Eles tomam o território. A cidade fantasma que a gente viu ali, cara, é uma cidade fantasma. Não é cena de videogame. Eu apresentei essa cidade, vocês que são aqui do Ceará, eu apresentei essa cidade para amigos de fora do Brasil, ingleses e americanos que estão acompanhando a gente. Os caras querem vir aqui só para gravar vídeo e falar, olha que engraçado, existe uma cidade fantasma no Brasil em pleno século XXI. Os caras estão usando a gente de piada. É uma vergonha, a gente não pode permitir isso. Tem gringo que vai na favela no Rio de Janeiro fazer turismo, andar de moto sem capacete, olha que legal aqui a favela, achando que as pessoas são animais, e as pessoas gostam.
A galera no Brasil, o problema da população, a população é tratada como animal e acha legal, olha só, me trataram como animal. Isso vai mudar, porque a gente vai ter que dar um banho de lei e ordem, inclusive nas pessoas. Não vai poder jogar nem lixo no chão, fazer barulho na praia, acabou. O Brasil tem que virar um país sério. E então, nesse primeiro ato, que é um ato de lei e ordem que vai destruir o crime, a gente põe ordem na casa. Minha popularidade vai passar de 80%. Só vagabundo vai ir contra o nosso governo. E aí eu vou passar uma reforma fiscal para arrumar as contas públicas, vai chover dólar em investimento no Brasil. E aí, com o investimento e com a popularidade alta, eu vou para a fase 3 do nosso plano, que é fazer uma gigantesca reforma administrativa, que isso envolve muito o Nordeste, eu já vou chegar nesse negócio. Não, vamos chegar no Nordeste. É aí. O Nordeste precisa de uma reforma administrativa urgente, porque não é possível que o governo federal, proporcionalmente, ele investe mais nos estados do Nordeste que nos outros estados. Então, muita gente fala, não, o governo federal não olha por nós. É mentira. Ele olha muito. Proporcionalmente, o dinheiro que vai para cá vai mais do que vai proporcionalmente para os estados do Centro-Sul. O problema é que ele vai para uma classe política que é muito corrupta. Mas muito corrupta. E a população aqui, aí olha só, eu vim aqui perder voto, tá? Então, onde está a câmera? É aqui. Aqui? Então, se o senhor que está me vendo aí em casa gosta de vender seu voto, chega na eleição, parece um político com uma musiquinha legal, aí te dá uma graninha, te promete um negócio, eu vou te prender, tá? A gente vai ter uma pena, vendeu voto 10 anos de cana, comprou voto 20 anos de cana. Nós vamos fazer uma reforma administrativa, uma mudança das leis eleitorais, porque não é possível que as pessoas continuem reelegendo caras que tornam a vida das pessoas um inferno. E é um inferno. E viver ainda no Nordeste está inviável. Então a gente precisa recuperar administrativamente o Nordeste, mexer nas oligarquias políticas do Nordeste, ter indicadores melhores sociais e melhorar a região em termos microeconômicos, ou seja, se tornar mais competitiva para gerar mais emprego, para ter vida econômica. E aí você começar a ver assim, nossa, a vida das pessoas melhorou. Esse é o jogo. Vamos lá. Você falou muito em relação à segurança pública. Eu vou tocar no assunto da segurança, porque você tem um pensamento que chegou, eu vi nas suas entrevistas, em relação ao posicionamento do país em relação ao mundo. Nós vemos um momento agora onde o extremismo ele toma conta do planeta, onde as buscas exatamente por espaço, geopoliticamente falando, os Estados Unidos, Rússia, China principalmente, tomam conta de tudo. O Brasil está no meio dessa guerra. Isso é uma guerra não declarada, estamos no meio. E você levanta a bandeira de que devemos ter a bomba atômica também. Sim. Lembra o Enéas, né? O Enéas que levantava essa bandeira, né, há décadas. Mas vamos lá. E fala do teu pensamento em relação a essa questão de o Brasil ter a bomba atômica e da segurança também, das Forças Armadas e desse contexto que o Brasil pode estar agora convivendo nesse mundo atual. Olha, você é um grande entrevistador, porque poucas pessoas me fazem essa pergunta. Eu realmente, as pessoas estão me comparando ao Enéas, eu tô aqui para vingar o Enéas, porque as pessoas não levaram as coisas do Enéas a sério, e o Enéas estava certo em muita coisa. Não é que eu concorde em tudo com ele, mas ele estava certo em muita coisa. A bomba atômica é uma. Eu vou jogar um desafio para todo mundo que está nos ouvindo na rádio, em casa, na internet. E pegue um país que tenha mais de 120 milhões de habitantes, certo, que tenha território continental, uma área gigantesca de milhões de quilômetros quadrados, tá? E que tenha um PIB de país grande. PIB de mais de alguns trilhões de dólares, tá? Se você somar essas três características juntos, você vai ter os seguintes países. Você vai ter a União Europeia, que não é um país, mas é um conglomerado de países. Estados Unidos, você vai ter a China, você vai ter a Índia, você vai ter a Rússia e você vai ter o Brasil. Qual desses países não tem bomba atômica? Eu tenho os Estados Unidos no meio, não sei se eu não citei. Qual desses não tem bomba atômica? Só o Brasil. Só o Brasil. Só o Brasil. O Brasil é um trouxa. Se tem uma mesa de pôquer com os grandes players que tem território, população e riqueza, o Brasil é o único que não consegue se armar. Então, se um indiano for brigar com o chinês, os dois têm bomba. Eles podem até ter os conflitos, mas um respeita o outro. Se o russo for brigar com o europeu, os dois têm bomba. Agora com a gente, se os Estados Unidos se interessar pelas terras raras e falar, quero invadir a região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, separem o Brasil em dois, quero fazer uma intervenção, a gente não consegue se defender. A gente não tem uma hora de briga com os Estados Unidos. E isso nos torna extremamente frágeis. E o mundo, como você colocou de maneira muito inteligente, está ficando muito quente. E por que o mundo está ficando muito quente? Agora com a ascensão da China, a China ficou muito poderosa. Então não são só os Estados Unidos que são poderosos. E a China criou os aliados dela. Os Estados Unidos viram, agora o bicho está pegando. Então eu tenho que garantir minha soberania em toda a América. É por isso que os Estados Unidos querem a Groenlândia, que está lá no norte,
E tem aliado como o Milei, que chega até a Patagônia, na Argentina. Eles querem o canal do Panamá, querem zona de influência sobre a Venezuela. E o Brasil, ele era o trouxa na festa. Eu sou amigo da China, vou dar umas broncas aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, cala a boca aí. E o Lula cala a boca, porque o Lula é um bobo, porque o Brasil é um bobo. A gente não pode ser um bobo. Se a gente tem dimensões imperiais no nosso território, essa terra é muito grande, nós precisamos ter armas. E temos que fazer isso de uma maneira inteligente. Então o que a gente está propondo é, nós temos que nos armar. Isso é um processo que começa agora, mas é executado em talvez 10, 15 anos. Nós temos que ter bomba atômica, nós temos que ter forças armadas, nós temos que ter poder de dissuasão. E o que é poder de dissuasão? Você tem que ser forte o suficiente para ninguém vir mexer com você. Não é pra gente ficar brigando com ninguém. Certo. É igual ter uma arma em casa. Ou é igual aquele cara que tem uma namorada bonita, mas ele é fortão. Ninguém vai mexer com a namorada dele, porque ele é fortão. Agora, se é um cara meio fraco, tipo eu, que tô meu fracão aqui. Se eu aparecer com uma supermodelo, vai vir uns caras ou eu vou ter uma arma no bolso, ou eu vou ter amigos fortes como eu tenho que vão bater nele. Senão eu me ferro. Aí, esse é o Renan Santos, ele está ao vivo aqui na cidade de Iguatu, pertence aí à Missão. É um novo partido, número 14, e é pré-candidato aí à presidência da República. Vamos falar em relação a um problema seríssimo que nós temos, Renan, que é a corrupção. Você falou já que é a base de tudo, que é a compra e venda de votos. Mas eu vi uma entrevista sua, que você disse, olha, eu vou resolver a situação do país quando eu resolver a situação do Nordeste. Eu vou fazer uma observação. O problema do país, ele se encontra em Brasília. O foco, o bicho pega em Brasília. O que fazer para combater essa corrupção? Porque vem tudo lá de cima, vem lá para cá. E vem lá de cima. Aqui embaixo é reflexo do que tem a nossa liderança, do que acontece lá em Brasília. Para acabar com essa corrupção no país. É processo de licitação, é um terror. Eu imagino, é o que a gente acompanha por aí. Você chegando à presidência da República, o que fazer para tentar acabar com essa corrupção que toma conta de todas as nossas esferas públicas aqui? Posso começar discordando? Vou começar discordando. A conversa aqui é a conversa. Eu vou começar discordando, porque eu disse que o problema vem de... lá em Brasília vem o problema. E sim, boa parte do problema vem de Brasília. Mas é mascarar os problemas regionais. Os estados do Nordeste, para todo mundo que está me ouvindo, são bem mais pobres que os estados do Sul. E não é pouco mais pobres, são bem mais pobres. A maior parte das cidades do Nordeste dependem de dinheiro que vem do governo federal. E esse dinheiro é extraído de outras regiões. Certo. Eu estou sendo brutalmente honesto, porque às vezes vai vir político aqui e falar, não, olha só, não olham por nós, as pessoas... Mentira. O governo federal manda muito dinheiro para cá, e esse dinheiro vai para certos prefeitos, e eles não fazem o trabalho básico, e a vida não melhora, e a atividade econômica não aumenta. Então tem uma coisa assim, o Brasil é muito corrupto, mas alguns lugares são mais corruptos que outros, e alguns lugares são mais pobres do que outros. Certo. Aqui, infelizmente, a apropriação do dinheiro público e o uso estúpido dele é maior. É maior. Então, quando eu falo resolver o problema do Nordeste é resolver o problema do Brasil, é porque os problemas que acontecem em todo o Brasil são mais graves aqui na região. Certo. E o pior, aqui, por conta do Pacto Federativo, todos os estados do Nordeste vão ter 3 senadores. Aqui manda vários deputados. Aí você forma bancadas com alguns dos piores políticos do Brasil. E não é que não tenha político ruim no Centro-Sul. Tem, e de monte. Mas daqui eles são profissionais em ser ruins. E o que é ser profissional em ser ruim? Existe uma máquina aqui de compra de voto em período eleitoral e fora do período eleitoral, de desvio de emenda, de gestões ruins, e essas gestões ruins não melhorando a vida das pessoas, que assusta. Que qualquer pessoa que mora em São Paulo ou no Paraná, que roda o Nordeste quando eu tô rodando especialmente o interior, vai falar, isto não é normal. A cidade que os meus pais vivem no interior de São Paulo, chama Vinhedo, tem os problemas dela. Ela é um brinco, mas ela tem os problemas dela. E, pô, vai falar, tem corrupção, tem um monte de coisa. Mas quando eu olho aqui, eu falo, cara, isso aqui é bizarro. Bizarro. Não, sabe, você ir para uma cidade inteira que recebe milhões em repasses do governo federal, certo. 90% do orçamento vem de fora, os caras não conseguem botar uma base da polícia e não conseguem botar saneamento básico. Assim, não tem nada de esgoto, não consegue ter cobertura de água. Aí o cara gasta no fim do ano um show do Wesley Safadão, ou um show de qualquer outro cantor para se reeleger, e a população vota nesses caras, e aí eles compram o voto da população, e a compra de voto é muito mais forte aqui, infelizmente. Então, veja, lógico que a gente tem que fazer leis gerais que envolvam corrupção. Certo. Lógico, assim, alteração no Código de Processo Penal, alteração nas leis penais, fim do foro privilegiado no STF, que faz com que os deputados e senadores vão se arranjar lá com os ministros do Supremo, e a gente sabe que isso acontece, tá? Mudança nas leis que envolvem licitação. Ao fazer todas essas coisas e a maior transparência nas emendas, a gente reduz bastante, muito a corrupção geral. Dito isso, aí é o problema no micro.
Que eu falei em resolver no atacado, que é resolver em Brasília, que é a tua observação. Agora tem no varejo, que é no micro. No micro é o seguinte, não dá para ter tanta cidade, não dá para ter tanto vereador, não dá tanto prefeito. E nós temos que olhar para todos esses lugares no Brasil que tem cidades que dependem de dinheiro do governo federal para existir e que tratam mal as pessoas continuam vivendo pobres, e nós vamos pegar essas cidades e vamos juntar 3, 4, 5 cidades e virar uma cidade só, ter um prefeito só. Se esse lugar continuar pobre quando você junta, nós vamos colocar um interventor. É um interventor federal, não é um interventor do governador, porque o governador, no Maranhão teve um problema agora, não sei se você viu, tem uma cidade que chama Turiaçu, eu nem lembro, o pessoal vai me soprar aqui com Turilândia. Em Turilândia, houve um esquema de corrupção no interior do Maranhão, em que o prefeito e todos os vereadores se juntaram e roubaram todo o orçamento da cidade. Foram todos afastados. O prefeito era próximo do governador. Aí veio uma decisão da Justiça do Maranhão e falou, não, fica tranquilo. Agora o governador nomeie um interventor em Turilândia. Por bem, o que o governador vai nomear? Ele vai nomear um cupincha dele. A gente tem que trazer pessoas técnicas para administrar essas cidades. E a gente tem que fazer assim, pegar uma cidade que não tem saneamento básico, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem, que está sendo tomada pelo crime organizado, e ela, não é que ela vai ficar brilhante, ela sobe pro básico. Subiu pro básico, aí volta a eleger prefeito, normal. Só que não dá para ter tanta cidade tão mal administrada. Fazendo isso, você melhora a média da qualidade de vida no Nordeste, as pessoas vão votar melhor, a qualidade da representação política muda, economicamente fica melhor. Ficando melhor economicamente, você consegue repartir o dinheiro da federação melhor entre os estados, porque hoje você tem uma concentração. Maranhão recebe muito mais dinheiro do que deveria receber. Isso acontece. E aí começa a ficar equilibrado, porque as pessoas estão ganhando mais dinheiro aqui, as preocupações passam a ser mais infraestrutura e não Bolsa Família, por exemplo. E aí a gente começa a falar em crescimento econômico e deixar as pessoas felizes. Do jeito que tá, você está tendo migração, as pessoas estão indo embora daqui para Centro-Oeste, para Santa Catarina, as pessoas estão infelizes, o crime organizado está tomando, o dinheiro continua vindo para cá e nada melhora. Então, assim, resolver um problema nacional passa muito por resolver o problema local daqui. Vamos lá. Gente, nós estamos ao vivo, já são 11 horas e 30 minutos. Estamos entrevistando ao vivo o pré-candidato à presidência da República, o Renan Santos. Está fazendo um tour por todo o Nordeste e chegou hoje aqui no estado de Ceará, e a sua primeira entrevista aqui do estado é aqui na cidade de Iguatu, no Iguatu.net. Renan, eu estou observando aqui o movimento, vou passar para você que está em casa, para quem está nos acompanhando, de muitos jovens. Gente, a rádio, ela está tomada, essa que é a verdade, por vários jovens. Eu estou assustado, é verdade. São vários, e não para de chegar gente aqui na rádio, é impressionante. Eu estou impressionado, porque a gente só observa, né, Olinda? O Marconi está aqui, né, o Marconi Filho, esse movimento de juventude, quando tem aquele movimento da eleição. Né? Na eleição o pessoal vai junto, ele levanta a bandeira, tal, aquela coisa toda. Mas para uma entrevista de um político estar com essa juventude toda aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é que você pensa entrar numa disputa de uma pré-candidatura à presidência de um sistema que nós temos hoje, partidos políticos, que são bilhões de reais, que foram colocados para que os partidos políticos possam fazer suas campanhas. Você sabe que tem pela frente aí um PT, quem mais? Me ajuda aqui, Marconi, um MDB, né? Estou dando aqui alguns partidos que tem um bom dinheiro para fazer campanha. Quem mais? União, tal, aquela coisa toda, que tem aí recursos infinitos para que possa fazer uma campanha grandiosa. Como é que você pensa? Eu tô perguntando isso aqui porque eu já percebi que você sai na frente, pelo menos eu percebendo com a juventude, que a juventude, uma parte aqui já lhe acompanha. Mas explica como é que vai ser essa tua campanha que você pretende fazer e como é que você espera trabalhar numa campanha eleitoral e fazendo essa disputa com tantos partidos que têm aí recursos que são grandiosos. Realmente a diferença de dinheiro é brutal. Brutal. O Missão já entra esses recursos para o fundo partidário, e vou fazer outra pergunta também. O Novo, se não me engano, o Novo ele não entra no. Ele entra, mas não. Ele usa. Todos usam. Todos usam. E no caso, você vai usar Infelizmente eu tenho que usar. Eu não estou usando porque eu não tenho. Mas o dinheiro que eu vim pra gente é uma merreca. Só pra vocês entenderem que estão assistindo, o PL e o PT vão ter coisa de 300 vezes mais dinheiro que a gente. Tipo, se eu ganhar um real aí desse fundo eleitoral que vai vir, eles ganham 300. Se eu ganhar 10, eles vão ganhar 3 mil. Se eu ganhar 100, eles vão ganhar 30 mil reais. É esse o nível de diferença.
Então, esse dinheiro vai entrar e a gente nem vai ver, é um dinheiro que é uma merreca. Você acha correto o dinheiro público ser utilizado pelos partidos para poder fazer campanha? Não acho correto. Entretanto, o sistema político brasileiro ficou completamente viciado nisso e em emenda. Então, para fazer esse desmame, ou para tirar, é igual um drogado. O drogado está viciado ali na droga. Para fazer, você vai ter que ter um processo. Deixa eu ter um processo de gerar. Porque hoje os partidos todos estão viciados. E o pior do dinheiro não é o fundo eleitoral, nem o fundo partidário, que são valores muito altos para um país como o Brasil. E veja só, eu acho que não haveria problema se tivesse assim, um valor pequeno para que os partidos pudessem, e isso obrigatório, para que os partidos dessem dinheiro para candidatos que não tivessem recursos em lugares que tem muito coronelismo. Porque o que acontece muito lugares que tem coronelismo, os partidos decidem para onde vai o dinheiro. Hoje é assim, mesmo com esse fundo gigante. Só que se um cidadão comum quer participar de uma eleição, ele não vai conseguir doação. No Brasil, a cultura de doação é muito rara, não é igual aos Estados Unidos que é fácil obter doação. Então uma pessoa que quer concorrer aqui no interior do Ceará para uma posição, eventualmente existe um fundo pequeno, que não seja desse tamanho de 5 bilhões, faz um fundo menor para ajudar pequenas candidaturas, eu acho isso justo, eu acho isso legal. Impacta quase nada. Agora, do jeito que está é abuso. E esse não é o pior. O pior abuso, meus amigos, são as emendas, que é dinheiro que os deputados ficam mandando para as bases deles, uma parte desse dinheiro é desviado. Quando eles desviam dinheiro, vira dinheiro em cash, esse dinheiro depois é usado para comprar voto nas eleições, ou para prestar serviços para os cidadãos. Todo mundo sabe isso. Toda cidade tem um vereador que fala, eu vou cuidar de você. A pessoa liga pro vereador, ô vereador, furou o pneu da minha moto. Não, fica tranquilo, eu vou arrumar um pneu para você. Ô, quebrou minha geladeira, eu vou te dar uma geladeira. Esse dinheiro das emendas é desviado para isso. E para fazer caixa 2 para campanha. Isso é a base da política brasileira. Isso está em mais de 50 bilhões. É muito dinheiro. Então, assim, a gente vai ter que fazer o desmame disso. No período de tempo certo. Porque os políticos estão viciados. E aí nós não temos dinheiro. Você vai falar que pode parar? Eu não tenho dinheiro nenhum, então eu estou rodando de carro. O meu carro, as imagens todas, a gente fica ao vivo, estamos fazendo lives ao redor do Brasil. O carro não é nem confortável, fico em 5 pessoas no carro, eu tenho que ficar grudado no Arthur Duval. Certo. E o Arthur Duval cheira mal às vezes, ele Olha o Arthur Duval aqui. Olha, Arthur. O Arthur. É bronca aí, ó. Arthur, os bastidores da viagem aí. Tá, o Arthur é meio. Ele é meio quente, então fica encostando a perna dele. Falei, pô, mó calor. Quebrou o ar-condicionado do carro. Então, assim. Deu uma bronca na viagem pra cá, não foi? Deu uma bronca? Foi, deu. O carro quebrou. Deu bronca. E aí é isso. Enquanto os outros vão de jatinho, a gente vai de carro lotado, mas é mais verdadeiro. Mas eu tô dizendo isso aqui porque eu tô percebendo que a juventude, uma parte dela, e acompanha. Você tem esses dados, você percebe isso. Eu tô vendo aqui muitos jovens, uma coisa que me surpreende. Em plena, não é, Marconi? Em plena terça-feira aqui na cidade de Iguatu, já são agora 11h35, e essa juventude toda aqui, seu movimento com essa juventude em todo o Brasil, você percebe isso? Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Na verdade, se a gente, na pesquisa Atlas, ficou claro, e nos trackings da Atlas, que eu vario na geração de 16 a 24 anos, eu vario de 21% de 18% a 23%. Fica variando nos trackings diários e nas pesquisas. Se é uma pesquisa, eu estava com coisa de 17% entre os mais jovens. Quando são homens jovens, dado que o nosso público jovem é mais masculino, isso vai para casa dos 30%. Ou seja, eu estou empatado em primeiro entre os jovens nas pesquisas para presidente agora. E eu sou pré-candidato só 2 meses. Então, na juventude, a gente é muito forte mesmo. Por quê? Porque os jovens brasileiros, e as pessoas precisam entender, eles estão impacientes, eles estão de saco cheio. Os jovens brasileiros não querem... Um menino que está hoje, assim, está morando aqui, por mais que Iguatu seja uma cidade economicamente ativa, que você consiga construir sua carreira aqui, ele tá ansioso, ele quer montar uma empresa, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ser feliz, ele quer ver o ladrão que roubou ele ser preso ou morto. Ele não quer ficar no enrolation. O jovem hoje está muito ansioso. Talvez a internet e o fato dele ficar vendo vídeos e assistir séries o tempo todo de outros países, e o fato da gente conviver com cultura dos outros países, a pessoa percebe, cara, a vida não precisa ser assim. E eles estão ansiosos. E o único projeto que está respondendo à ansiedade dos mais jovens é o nosso. Por quê? Porque a gente é ansioso também. Eu quero rápido resolver o crime, eu quero rápido tornar o Brasil rico. Aí a pessoa falou, é isso aí, são esses loucos, estou com eles. Olha aí, mandaram fazer uma pergunta a você, e eu disse assim, afasta as cadeiras daí, senão o bicho vai pegar. Afasta as cadeiras daí. Já imagino. Não, aí mandaram fazer a pergunta. Disse, Alex, esse rapaz que vai estar aí, viu, Marco? É o novo Pablo Marçal. Aí eu vou perguntar, como é que você se observa em alguns, assim, amigos nossos próximos aqui, do grupo aqui que eu participo, só olha, esse aí, cara que tu vai entrevistar, é o novo Pablo Marçal, rapaz, ele é o Pablo Marçal. Como é que você observa essa comparação
entre a sua pessoa e o do Pablo Marçal? Eu fico muito triste, né? Porque estão me comparando com um vagabundo. Eu não tenho nada a ver com o Pablo Marçal. Talvez as pessoas me considerem parecido com ele porque é um cara que está vindo de fora para as eleições. Mas, pô, o Pablo Marçal vive de enganar os outros, vendendo aqueles cursos de malandragem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu montei um partido político sério. Eu sou líder de um movimento político sério. Eu resisto a todas as tentações possíveis que a política nos traz. Eu vim de uma família de classe média que nasceu no bairro Operário em São Paulo. Sou até hoje um cara de classe média. Não fico ensinando ninguém a enriquecer e não fico ensinando ninguém que o caminho é fácil. Nada é fácil. Uma dica para todo mundo que está assistindo. Pablo Marçal vai falar, você tem um mindset vencedor, você vai ficar rico. Você não vai ficar rico. Tá? Se o Brasil continuar do jeito que está, você não vai ficar rico. Você pode ter o mindset que você quiser, você pode tomar a red pill do que você quiser. No Brasil atual, um ou outro vai se dar bem, a maior parte das pessoas vai se dar mal. E ou a gente se dedica a fazer as coisas certas no longo prazo, e a política é assim, ou vocês vão ficar sendo permanentemente enganados por malandro. Sempre tem um malandro novo na praça. Era o Pablo Marçal, agora tem o Nicolas lá com aquela caminhada sobre o nada. É uma caminhada sobre nada. Ele chegou em Brasília, vou fazer um discurso. O do que era? Qual era a causa dele? Acorda, Brasil. Entendi. Sabe, sempre tem um malandro chamando atenção para si próprio, uma massa de pessoas que caem. Todo ano tem um. Eu não sou um desses caras, não gostaria de ser comparado a esses caras. Gente, nós já estamos chegando aqui ao final, já são 11 horas e 40 minutos. Renan, a impressão que você está levando do Nordeste, nessa sua passagem por aqui, pela recepção que você teve, você começou em Recife, escutem aí, até de chegar aqui na cidade de Iguatu, você passou por Recife e por quais cidades mais? Lembra? Não, eu rodei, eu comecei no litoral do Recife, eu fui pra Zona da Mata, da Zona da Mata a gente foi no Agreste, chegamos até Caruaru, Garanhuns, entramos quase ali no sertão, e aí regressei para São Paulo, tinha um monte de coisa para resolver em São Paulo, aí resolve, fui pro interior de Minas, depois fui pro Rio de Janeiro, aí vim agora primeiro pro Rio Grande do Norte, a gente começou em Natal, aí saímos de Natal, fomos rodando pro interior, tá? Aí chegamos até Mossoró, descemos para Ipanguaçu, voltamos para Mossoró, e aí de Mossoró atravessamos agora pro Ceará. E Ceará, e daqui você tá indo para Juazeiro. Aqui em Juazeiro, depois a gente vai subindo até Fortaleza. E Fortaleza, você espera acabar quando? Eu acho que é sábado. Sábado. Tem praticamente mais 5 dias aqui, né? 4 a 5 dias aqui. Isso. E a impressão que você está tendo, por onde você está passando? Maravilhosa. Surpreendeu você? Não só porque as pessoas estão comprando o nosso projeto, mas porque eu estou podendo vir aqui, eu estou tendo a oportunidade de vir em rádios como a sua, falar os planos que a gente tem, especialmente para o Nordeste, e as pessoas estão entendendo, porque em geral falam o seguinte, existe um receituário que qualquer marqueteiro político, eu já conversei com alguns, não, no Nordeste, fala lá o que o pessoal quer ouvir, fala que o povo é bom, o povo sofrido e guerreiro e vai embora. Eu não estou vindo fazer isso, estou fazendo, se você compra a volta eu vou te prender. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.